Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de novo na minha cama e hoje a gente vai falar sobre treta e problemas com aluguel de apartamento quando a gente mora fora do país. De novo, mas dessa vez eu não vou falar sobre as minhas histórias. Vocês mandaram as histórias de vocês. Se eu puder dar algumas dicas em algumas delas, eu vou dar. Senão a gente só vai rir da desgraça alheia, porque, né, quando as coisas passam e tudo se resolve, fica só a história para que a gente ria ou aprenda alguma coisa com isso. Mas antes disso, peço para vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal e assistam a playlist aqui em cima sobre vida em Portugal. Tem vários assuntinhos aí bacana que já saíram lá naquela playlist. Mas vamos lá, algumas das histórias eu não li. Honestamente, eu ainda nem vi, porque vocês mandaram pelo Instagram. Mas a situação do vídeo passado, que se caso você ainda não assistiu, eu sempre erro, acho que aqui em cima, vai estar o vídeo da semana passada, em que eu falo que o teto da casa onde eu morava, com a Bruna Pias, caiu, não é mesmo? Então, acho que foram 3 pessoas que comentaram naquele vídeo, eu tô indo aqui justamente para ver, sobre a situação que viveram. Ó, por exemplo, a Adriana Medeiros falou: nossa, igualzinho a minha história. O meu teto de gesso desabou, não morremos por pouco. O Rogério Rodrigues falou: William, pensei que só tinha acontecido comigo. Ano passado, um mês antes da quarentena, o teto do apartamento que minha amiga e eu morávamos desabou em Mar del Plata. Enfim, algumas pessoas falaram a mesma coisa sobre o teto ter caído. E aí lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima, vocês também mandaram essas historinhas sobre outros BOs que vocês já viveram com questão de apartamento. A questão, vamos lá, começando pelo básico, né? O que eu falei sobre situações, por exemplo, de teto, parede com problema. Uma grande dica para vocês é, como eu falei, sempre notificar a imobiliária, o proprietário, né? Sempre a quem deve ser notificado. Por quê? Por mais que a pessoa diga depois a gente arruma, pelo menos você tem o registro prévio, e isso indifere de qual país for, onde você estiver morando, você tem um registro de que você fez o pedido de uma solução para aquele problema. Nunca deixe no quando vai pagar o aluguel, de falar verbalmente. Não, tenha algo registrado. E vamos aqui para as historinhas que vocês me mandaram pelo Instagram. A primeira delas é do Mailton Brito. Ele falou: fui inventar de dividir uma casa, só que o contrato estava no nome do outro indivíduo. No final rolou um desentendimento e eu tive que ir para um hotel e arranjar outro apartamento, tudo na mesma semana. Porém, no final ele tem um plot twist aí que ele fala que pelo menos isso fez com que ele achasse o melhor apartamento de todos, segundo ele. Realmente, alugar apartamento com pessoas que você não conhece é bastante complicado. Porque uma coisa é você ter a sua amizade com aquela pessoa, uma coisa é você ter uma boa relação com aquela pessoa. A outra é você morar com a pessoa, é totalmente diferente. Por exemplo, eu e a Bruna Pires, a gente já morou junto lá para 2012, não deu certo, a gente só discutia, a gente já falou isso aqui no canal, a gente precisou de um tempo separado, realmente sem se falar por algumas semanas, meses, para depois poder voltar a ter uma relação civilizada. Depois a gente voltou a morar junto no começo do ano, por um período curto agora, né, 2020, só que o teto da casa caiu, aconteceu a pandemia e tudo mais. Mas enfim, é muito complicado, como eu falei, você morar com amigos, porque a relação de amizade ela tem que ser muito forte e a maturidade das duas pessoas tem que estar muito bem desenvolvida, né? Para que as pessoas consigam entender os limites de algumas questões de privacidade, do jeito como a pessoa quer lidar com as coisas, ter as regras muito claras, obviamente, porque uma coisa é você estar morando com a sua família, porque você já está naquela regra, né, estipulada que é a sua família desde quando você nasceu, mas quando você vai morar com seus amigos, aquela outra pessoa também vai estar com as suas regras, por assim dizer, e o seu jeito de lidar com a casa, que vem da família daquela pessoa. Então, às vezes, acontece esse choque entre as duas realidades e não quer dizer que uma pessoa esteja errada ou outra esteja certa, não. Às vezes acontece, né, de que você pega uma pessoa meio suja, meio desorganizada, que aí é uma questão fora das regras, mas a @jessemunha, não consigo abrir aqui o perfil dela nesse momento, falou: passamos quase 2 meses sem chuveiro, imobiliário e proprietário só passavam a perna. Lembrar que era inverno e tomávamos banhos de balde, tivemos que sair porque eles não resolveram. Meus amigos, a defesa interditou o lugar porque estava despencando a escadaria, corria risco de desabar. Nossa, essa situação do chuveiro é algo meio comum, né? Não extremamente comum, mas eu já vi algumas pessoas passando por isso, de tipo, o chuveiro não funcionar, ou o aquecimento da casa não funcionar, tá com problema porque o apartamento ou a casa é um pouco antigo. A própria Bruna Pias, há um tempo atrás, quem segue ela no Instagram deve ter visto, ela passou por um problema muito semelhante.
que particularmente nesse dia de hoje, 26 de fevereiro, ela está casando, então meus grandíssimos parabéns, se caso ela assistir esse vídeo depois, já mandei mensagem para ela pro privado, mas enfim, lembrei disso agora. É muito comum isso do chuveiro, sabe? E o pior é isso, a imobiliária geralmente deixa passar e vai para depois. Por isso é sempre importante, por isso eu sempre recomendo para as pessoas, quando forem alugar apartamento, que não aluguem à distância. Ou seja, obviamente é muito mais cômodo você pensar em alugar quando você está no Brasil, quando você vai para a Argentina, para Portugal, para onde for, e já deixar tudo alugadinho, tudo bonitinho. Mas, se esse tipo de situação estiver acontecendo, de algum problema técnico, né, hidráulico, elétrico, enfim, esteja acontecendo, você não tem como se certificar disso antes. Você só vai conseguir ver quando chegar. E aí esse tipo de situação pode acontecer. Então, mais vale, às vezes, a gente chegar no lugar e ficar hospedado em um Airbnb ou na casa de um amigo, de um conhecido, enfim, buscar uma solução aí para uma hospedagem de alguns dias para poder primeiro visitar, para ver se está tudo certinho, para depois fechar, é melhor, porque aí você evita dor de cabeça. É um gasto um pouquinho maior que você tem no início, é uma dorzinha de cabeça que você tem pelo fato de não ir direto para onde você vai morar, mas pelo menos você evita problemas a curto, a médio e longo prazo, como é o caso, por exemplo, de um chuveiro que não funciona ou de um aquecimento que não funciona no meio do inverno, num país que realmente tem inverno e que você precisa de aquecimento. Minha queridíssima Isabela Martins, lá de Rosário, falou que alugou diretamente com o proprietário o apartamento e que ele não devolveu as garantias, né, o cheque calção que é pedido em basicamente todo lugar do mundo quando você não tem fiador. Foram mais de R$1.000 e que ele fingiu demência. Quando a gente lembrou ele da grana, ele disse que então pagaria a lata de tinta. Tipo, a lata de tinta para vocês pintarem o apartamento final. E assim, quando você aluga um apartamento na Argentina, particularmente, eu não sei aqui em Portugal, já falo sobre a minha experiência aqui em Portugal, você tem duas opções, né? Se caso você visita um apartamento e ele tá... Geralmente, ele vai estar pintado, ele vai estar organizado, e você tem que entregar nas mesmas condições. Ou seja, se te entregaram pintado, você tem que entregar pintado. Se tem algum defeitinho lá, se faz geralmente um inventário. Pelo menos nos apartamentos que eu morei, a gente sempre fazia com a imobiliária ou com quem estava alugando o proprietário um inventário, uma lista das coisas que tinham no apartamento, uma lista das coisas que podiam ter um pouco de defeito, para quando fosse entregar o apartamento de volta, se houvesse o mesmo defeito ainda, ou o mesmo problema, que a pessoa soubesse que isso era adiante já, né? Mas quando se entrega o apartamento pintado, geralmente a pessoa tem que pintar ele de volta antes de entregar. E o cara quis dar... tudo bem, né? Querendo ou não, vocês não gastaram com a tinta, mas mesmo assim, a tintazinha cara, né? De R$1.000. O Vitor Renolfi, que faz o podcast Fora de Tópico comigo, se caso você ainda não escutou, ele tá aqui embaixo no box de descrição. Lá a gente fala sobre realidade da Argentina, sobre realidade de Portugal, sobre umas questões vinculadas a relações internacionais, a política internacional, obviamente desde a nossa ótica de quem estuda isso de uma maneira mais leiga, né? De uma maneira não tão acadêmica, porque a gente não estuda nem um curso dessa área. Mas enfim, ele falou, tive que dar um útero para poder entrar como os requisitos. Sim, porque, como eu falei, quando a gente não tem os fiadores, né, a gente não tem alguém para dar a garantia de que a gente vai pagar certinho, a gente precisa fazer o pagamento antecipado de uma certa quantia. Como eu falei no vídeo passado, a gente pagou vários meses de antecipação lá em Concepción, naquela casa que caiu o teto, e isso é muito comum e é muito normal. Isso acontece no Brasil também, né, de você pagar cheque calção, se caso você não tiver fiador, mas na Argentina é muito mais, você paga muitos meses mais, muitas vezes, para conseguir garantir que você vai alugar esse apartamento. Aqui em Portugal também é assim, se eu não me engano, você paga 2 meses de fiança, como eles chamam aqui, para poder entrar num apartamento. E realmente é muito caro, por isso que eu sempre digo, é sempre muito importante a gente fazer uma boa planificação financeira antes de pensar em mudar de país, se caso você quiser morar em outro lugar. Por exemplo, quando eu vim para Portugal em outubro, eu vim e eu tô morando numa pensão, como vocês sabem, eu já falei para vocês. Porém, aqui eu não precisei pagar nenhum tipo de fiança. Paguei uma reserva, que foram de 50 euros, e logo que eu entrei, isso foi abatido do meu primeiro aluguel. O lugar é maravilhoso, é tudo muito bacana, mas essa não é a realidade de quando você quer alugar, por exemplo, um apartamento, uma casa. Você vai tratar com o senhorio, que é o proprietário do lugar, ou administrador, enfim, e você vai pagar uma fiança, né? Você vai pagar alguns meses de aluguel de renda, melhor dizendo, né? Porque aqui aluguel é outra coisa.
antecipado, para justamente ter aquela segurança para o proprietário de que você vai continuar pagando direitinho. Então, planifique-se. A Luísa Campos, lá de Posadas, na Argentina também, falou que juraram que iam detetizar. Havia uma infestação, a caixa do esgoto estava aberto 1 mês, saí e não devolveram a garantia. Eu decidi falar sobre isso também porque é muito comum essa questão da detetização, não é tão frequente de que se faça nos prédios na Argentina, infelizmente. Principalmente quando se sai dos grandes centros, por mais que Posadas seja uma grande cidade, né? Não se compara a Rosário, Buenos Aires, La Plata. Mas a questão da não devolução da garantia é muito frequente. Porque, como eu falei, a gente faz esse pagamento antecipado de uma garantia, de uma fiança, enfim, de um cheque calção, e que, segundo a legislação, se devolve no final se o apartamento estiver em condições, nas mesmas condições que eles te entregaram quando te entregaram as chaves. Essa é a questão. Por isso que é sempre importante de fazer o que eu falei anteriormente, de fazer um inventário sobre como está o apartamento como um todo. Vai na sala, vê como é que está a situação das paredes, das tomadas, da iluminação, como se faz no Brasil também. Tem um móvel lá? Beleza, faz um inventário de como estão as condições do móvel, como está o inventário de tudo. Tu assinas, a imobiliária assina, ou o proprietário assina, e aí cada um fica com uma cópia, para quando entregar as chaves, se possa ter aquele documento como padrão, para poder justamente corroborar se está tudo como deveria estar ou se tem alguma falência. Porque se caso falhar alguma coisa, se caso tiver alguma coisa com defeito, aquele dinheiro que você deu no início do contrato vai ser utilizado para justamente esses consertos. E algo que é muito importante de destacar. Segundo a legislação, até a última vez que eu li, quando você paga uma garantia e ela está no contrato como tantos meses de aluguel, e aí diz a quantia, aquele valor tem que ser corrigido. A maior parte das imobiliárias, elas não corrigem aquilo, né, não fazem a correção monetária por conta da inflação, juros e tudo mais. Mas deve ser corrigido pelo menos com a inflação, justamente porque a gente ainda tem um grande problema da desvalorização da moeda. E façam isso, peçam isso quando vocês forem fazer o contrato de um apartamento. Porque é vantagem para os dois lados, né? Porque, querendo ou não, fica um documento de segurança lá para vocês quando forem sair do apartamento. E é uma dor de cabeça a menos que vocês têm que ter quando forem finalizar um contrato. Conta pra mim aqui nos comentários qual foram os perrengues que você já passou com questão de aluguel de apartamento, seja com alugar ou seja com entregar as chaves depois. Conta aqui pra mim, compartilha com os amigos de vocês. Utilizem essas dicas se caso forem úteis para vocês, né? Não foram tantas dicas assim, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para não perder novidade e ativem as notificações. A gente se vê no vídeo do domingo da semana que vem. Até mais. Tchau!